Inspirado no Arcano Maior 8, quero compartilhar com você 3 facetas da justiça presentes em nosso dia a dia e como podemos nos relacionar com elas de forma mais justa. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Alouca Tarot Podcast. Avalie o programa aí na sua plataforma de áudio com 5 estrelas. Isso ajuda muito. Para quem escuta no Spotify, tem caixinha de pergunta e enquete aí embaixo. Se você tem vontade de estudar tarot, conheça meus cursos de arcanos maiores, de arcanos menores e de métodos e tiragens. Você pode assistir a primeira aula de cada um deles gratuitamente. Mas se você está precisando de uma leitura de tarot ou quer presentear alguém com uma, é só me chamar no WhatsApp. Aqui na descrição do episódio você encontra link para tudo. A primeira das 3 justiças é a do dia a dia. Recentemente, uma pessoa muito próxima e amada por mim foi descaradamente vítima de um golpe. Ela foi basicamente coagida a fechar um contrato de longo prazo e que estava totalmente fora da sua realidade financeira. Assim que eu soube, eu pedi para ler o contrato e checar a cláusula de cancelamento. Nisso, a pessoa já havia dado uma entrada em dinheiro, num valor relevante. Então agora era uma questão de diminuir danos. Recomendei que a rescisão de contrato fosse feita e, claro, a outra parte dificultou ao máximo. Por pura birra, o que levou o negócio a um cabo de guerra. Mas essa era uma dessas batalhas que precisamos lutar. Nitidamente, a outra parte agiu e seguiu agindo de má fé. E foram dias e dias até um desfecho, que poderia ter acontecido no ato da solicitação do cancelamento do contrato. Muitas vezes teremos que batalhar pelo que é certo, mesmo quando somos a vítima. E a depender da proporção da coisa, talvez você precise de ajuda, de um aconselhamento jurídico, contábil, etc. Precisamos praticar a justiça, mesmo que muitas vezes seja desgastante, e quase sempre é. Muitos de nós tememos o conflito, mas repare, mesmo você aí, sendo o maior judoísta da galáxia, alguma espécie de conflito chega até você. Conflitos fazem parte da vida, e não há como fugir deles. A questão é, como iremos lidar com eles? A fuga é uma das opções, mas o preço dela é o prejuízo. E isso não significa ser aquela pessoa chata, que só fala de seus direitos, eu tenho direito, e às vezes nem tem. Mas é bom saber sim quais são os seus direitos e averiguar se o combinado, seja através de um contrato, de uma regra, de um combinado e etc., estão sendo cumpridos por todos, sem dano a ninguém. Sabe quando você pede um prato no restaurante e vem outra coisa, e você fica morrendo de medo ou de vergonha de pedir para trocar? Pois é. É também disso que eu estou falando. Sabe por quê? Porque na hora de fechar a conta, se ela der R$100, por exemplo, e você sem querer pagar 80, eles vão com certeza te cobrar os outros 20. Você não está ali comendo de graça. Você está contratando um serviço que tem um preço e por isso ele tem que vir de acordo com o combinado. Basicamente, estou falando para a gente parar de ser bobinha. A gente está muito bobinha, está bobinha demais. Sabe onde isso acontece aos montes também? No trabalho. A empresa corta um monte de gente e distribui os atributos de quem foi mandado embora para quem ficou. E isso, claro, acontece sem um ajuste salarial, sem um diálogo, sem um combinado. Em silêncio, eles te enfiam goela abaixo mais trabalho e deixam a entender que é isso ou rua. Isso é certo? Não. E chama desvio de função. Tem lei que te protege disso, então não há o que temer. Acontece é que o ser humano se acha espertão e desde sempre tentamos enrolar o próximo. A partir disso, surge a necessidade de criarmos combinados sociais, leis, que nos dirão o que é legal ou não fazer com o coleguinha. Tivemos até que criar uma lei que assegura para pessoas idosas, gestantes e deficientes lugares para elas sentarem no transporte público. Tamanho nosso egoísmo. No transporte público, todos os assentos são preferenciais. Não é porque não sentamos naquele reservado que vamos fingir que não estamos vendo aquela pessoa ali, que, diferente de você, por segurança à própria vida, precisa viajar sentada. Muitos são os exemplos que eu poderia dar aqui, mas acredito que eu tenha conseguido com esses explicar a essência dessa faceta da justiça.
Ela requer vigilância, sabedoria, força e ação. E, muitas vezes, frente a algum prejuízo injusto, não conseguiremos nem lutar, tampouco vencer. Tudo dependerá da nossa disposição e do quanto essa batalha, de fato, vale a pena. Um caso interessante, para encerrarmos essa parte, aconteceu comigo no ano passado, quando uma editora esotérica grande e que publica nomes que muitos de nós conhecemos, decidiu criar o que no mercado publicitário é chamado de squad, que nada mais é do que um grupo de criadores de conteúdo associados à marca, nesse caso, uma editora. Acontece que eles só jogaram um monte de gente dentro de um grupo de WhatsApp, não estabeleceram regras e não especificaram, em momento algum, qual seria a contrapartida para o criador de conteúdo. Na cabecinha deles, enviar um livro, que talvez eu nem precise ou goste, é o suficiente. Assim como ter sido chamado por eles para participar disso é motivo bastante para minha satisfação. Como as regras não estavam explicitadas, eu saí do grupo e chamei a pessoa da editora no privado e perguntei qual era a entrega esperada por eles e o que a gente ia ganhar com isso. Nesse momento ficou evidente que eles não tinham pensado em nada. E ninguém falou nada, afinal, as pessoas que estavam ali e criam conteúdo ficaram ou são deslumbradas, só porque uma editora fez contato com elas. Depois de eu ter pedido para a empresa mandar por escrito o que eles esperavam de entrega e qual seria a contrapartida para os participantes, aconteceu que eles só mandaram as regras que os criadores tinham que seguir, dentre elas a obrigatoriedade de criar uma quantidade pré-estabelecida de conteúdos em formatos específicos para cada produto enviado pela editora, sem levar em consideração se aquele livro, por exemplo, conversaria ou não com as pessoas que acompanham determinado criador. Além da obrigatoriedade da criação de mais de um conteúdo e de diferentes formatos, pediam também relatórios do desempenho dos conteúdos publicados. E se o criador não fizesse os posts ou deixasse de cumprir as regras, no geral, ele seria excluído do grupo e a editora romperia a, entre aspas, parceria. Acontece que eu trabalhei por mais de 12 anos com mídia de influência. E a não ser que você pague, você não pode exigir essas coisas. Os famosos recebidos não obrigam o criador de conteúdo a postar nada. Se ele gostar e aquilo fizer sentido, ele posta. Se não, não. Se a empresa quer, de fato, que aquele criador específico fale do seu produto, ela precisa pagar. Daí sim, ela pode exigir o que eu mencionei anteriormente. Depois de ler todas as demandas da editora, eu perguntei, tá, mas qual é a contrapartida para nós, criadores de conteúdo? E eles responderam, receber o produto. Ponto final. Então eu disse que tal prática não é regular no mercado e que, para fazer sentido, as regras precisavam ser calibradas, que o combinado imposto não era justo, que eu queria sim participar, mas que aquilo era abusivo e desrespeitoso com os participantes. Eles insinuaram, então, que eu queria receber pelo trabalho, o que, se fosse verdade, não teria nada de errado. Disseram também que a iniciativa deles visava fortalecer a comunidade e reunir pessoas, e não o lucro. Então eu disse que não era verdade e que o intuito era 100% comercial. Caso contrário, eles não exigiriam números, relatórios e nem puniriam os participantes. Adivinha? Eles pararam de responder. Eu estou contando essa história para ilustrar que a justiça ela está no dia a dia e que precisamos estar atentos, pois os espertões estão por aí, mesmo em lugares onde você acha que encontrará pessoas mais evoluídas. Não caiam nessa, pois muitas vezes são nesses lugares onde elas estão mais concentradas. Se você é criador de conteúdo e caiu nessa, pule fora. Se valorize, negocie, saiba quanto vale seu tempo, sua entrega e o principal, seja responsável com quem te acompanha e acredita no que você fala. De todas as editoras que trabalhei, as únicas que me pagaram foram as que não são esotéricas. Empresas sérias, que pareciam saber o que estavam fazendo. A segunda justiça é a que nos propomos a praticar, não apenas quando somos a pessoa afetada pelo golpe ou pela quebra do combinado. Tem um episódio onde falo sobre a justiça exclusivamente através desse viés, então vou deixar o link aqui na descrição para você ouvir também. A justiça do tarô, diferente das representações que vemos por aí, não está vendada, mas de olhos bem abertos, atenta aos acontecimentos e diferentes realidades.
Ou seja, você pode ser a pessoa que dará um toque naquele amigo que está sendo enrolado e, se puder, ajudará ele. Você pode ser a pessoa que, frente a algum maltrato, assédio de diferentes tipos, discriminação e toda sorte de injustiça, se posicionará e se colocará à disposição para interromper o que está acontecendo. Assim como, se for o caso, atuar ao lado da pessoa que foi vítima. Sabe aquela piadinha que você ouve no trabalho e depois dá uma risadinha amarela? Pois é, quem cala consente. Você pratica o que você acredita e é um aliado do que é certo, ou está só no texto, na ideia, no conceito, na rede social? Eu falo isso pois ser agente da justiça não visa apenas benefício próprio, mas também coletivo. Eu não tenho plano de saúde, então todo o meu acompanhamento médico é feito pelo SUS. Uma vez eu fui usar o banheiro do hospital e não tinha sabonete para lavar as mãos. Então, assim que entrei na sala do médico, eu pedi para usar a pia e o sabonete. Depois, no outro dia, a mesma coisa. Nada de sabonete. Gente, eu tô falando de um hospital pós-pandemia. Bom, lá fui eu na caixinha da ouvidoria, peguei um formulário, caneta e escrevi o que estava acontecendo e o quão grave aquilo era. Em poucos dias eu recebi resposta por e-mail e por WhatsApp, onde eles explicaram o porquê de não estarem repondo o sabonete, o que de forma alguma justificava a situação. Fato é que desde então nunca mais faltou sabonete, e agora eu e todas as pessoas que usam aquele banheiro podem lavar as mãos. O que pretendo compartilhar aqui é um lembrete de que estamos vivendo em sociedade, e embora sejamos estimulados a todo instante a sermos individualistas, esse não é o caminho. A justiça requer ação no micro e no macro. Só assim conseguiremos sair dessa. A terceira justiça talvez seja a mais complicadinha de resolver, pois ela envolve muitas camadas. É a justiça que nós mesmos criamos. Cada resposta que damos a um acontecimento é baseada numa experiência do passado ou num reflexo, herança de nossos ancestrais. E baseado nesses acontecimentos e heranças, criamos um conjunto de regras pessoais que vão nos enrijecendo. A consequência disso é um enrijecimento de si mesmo e a privação de responder a algo ou a alguém de maneira inédita, pois cada situação é inédita, por mais semelhantes que sejam. Então, quando acontece isso, eu respondo assado, e quando acontece aquilo, eu respondo cozido. E assim vamos. Não gosto disso, não gosto daquilo, isso é bom, aquilo é ruim, isso é certo, aquilo é errado. E fazemos isso também porque somos preguiçosos. O cérebro é muito bom em poupar energia. Então, ele cria esses comandos que nos pouparão de pensar e reagir de forma cônscia e presente. Com o passar do tempo, nos tornamos tão rígidos, carregados de regras autoimpostas que, sem perceber, nos privam de experimentar algo novo, de reagir de forma revisitada, de dar oportunidade àquilo que no passado talvez não fizesse sentido. Mas e agora, no presente? Será que é igual? Se você está num processo consciente de autoconhecimento, é de extrema importância que crenças, regras, leis e afins sejam revisitadas constantemente. O ideal seria que não recorrêssemos ao nosso arcabouço para responder a uma experiência, mas que a experimentássemos como algo totalmente novo. E algo totalmente novo demanda uma resposta também totalmente nova. Essa é uma das facetas da justiça que mais se mostram numa leitura de tarô, e que vem comunicar a rigidez do consulente frente a determinadas situações, o convidando a rever suas próprias leis, pois essas, diferentes das externas e dos combinados sociais, são nossas, e da mesma maneira que as criamos, podemos destruí-las, substituí-las, atualizá-las. O importante é não cairmos no automatismo e na arrogância de quem acha que sabe tudo, de que já viveu tudo. Se você está num processo consciente de autoconhecimento, esse é um exercício fundamental. Diferente disso, nada, de fato, mudará. Como disse, essa é a justiça mais complicada de colocar em prática. Porém, a que mais nos atrapalha todos os dias, em todos os âmbitos de nossas vidas, inclusive na relação com nós mesmos. Nos enrijecemos na esperança mentirosa de que essas regras nos protegem. Mas responde aí, para si mesmo. Elas te protegem ou te privam? O medo
é o maior aliado do enrijecimento e da privação. Ele nos paralisa, e quando vamos ver, se passaram anos, décadas, e mesmo assim estamos lá, agarrados às enferrujadas convicções. Se você nutre as mesmas regras de anos atrás, mas não se identifica com quem você foi no passado, não faz sentido manter as mesmas leis. Então eu te convido a revisitá-las e a ousar fazer diferente, mesmo com medo. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gosta do podcast, compartilhe com um amigo e vem me contar como esse tema e mensagem arcana tocaram você. O melhor lugar para fazer isso é lá no Instagram, @alocataru. Um beijo. Tchau.